Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tracker Talk. No dia de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios e também as oportunidades da carreira de um desenvolvedor de software. E nada melhor para conversar sobre isso do que uma desenvolvedora, né? Vamos falar com a Bruna Nazário, que foi minha colega de trabalho na Beta, foi onde a gente se conheceu, e também hoje temos aí a oportunidade de tê-la também como uma das mentoras da LabTrack, certo? Além disso, ela atua em diversas comunidades de desenvolvimento, de inovação e também comunidades destinadas às meninas empreendedoras e desenvolvedoras, que ela vai ter oportunidade de falar sobre isso com a gente. Quer dar um oi geral aí para a galera? Bruna, fica à vontade. Oi, gente, estou bem feliz com o convite, né? Falar sobre tecnologia, eu sou meio suspeita nisso porque eu adoro e eu estou bem feliz. Legal. Bacana. Bruna, vamos lá, começar do princípio. O que te motivou a entrar na carreira de desenvolvimento de software? Então, eu vou dar um panorama geral primeiro, né? Que é sobre por que eu quis entrar na faculdade para começar. Eu sempre fui muito curiosa e eu queria entender como as coisas funcionavam. Então, eu tive a oportunidade de ganhar um computador quando eu tinha uns 12 anos, né? Para uma cidade pequena foi um ganho muito grande, porque poucas pessoas Qual tinham. foi a cidade? Bom Jardim da Serra, não tinha curso de tecnologia, não Importante. tinha curso de computação, não tinha curso de nada, o pessoal não conhecia muito bem. Mas tem Então, uma vista excelente. tem uma cidade que tem muitos pontos turísticos lindos, assim, né? Mas poucos habitantes, infelizmente. Mas aí eu comecei com uma das poucas pessoas da cidade que tinha, então quando tinha trabalho de faculdade, alguma coisa para fazer, né, me procuravam. E eu gostava muito de entender como é que funcionava o PC em si, sim, sabe? Tipo, quando tinha qualquer probleminha que eu tinha a oportunidade de abrir o computador, eu tava lá abrindo, a minha mãe ficava louca, porque daí, tipo, às vezes tinha alguma coisa para fazer e eu tava lá com o computador aberto, tinha que montar de novo. E então eu tinha bastante interesse no hardware, assim, para entender por trás, né, como funcionavam as coisas. Aí, uma cidade pequena, pouca coisa para fazer, comecei a me envolver em blog, fazer fotolog, fazer blog, sala de bate-papo. E daí eu tive a minha primeira experiência, né? A primeira vez que eu vi um pouquinho de programação, né? Apesar de HTML não ser uma linguagem de programação, mas começa a entrar naquele mundo ali, HTML e CSS, e começava a mexer em algumas coisinhas para fazer estilo de blog, assim, né? E passou batido, tá? Tanto que eu fiquei anos que eu até tinha esquecido que eu tinha mexido nisso. Fui um dia encontrar um HD ali, uns cursos que eu tinha feito de HTML que eu nem lembrava que tinha feito. Com isso, né, eu fui pesquisar quais são os cursos que eu podia fazer para aprender mais sobre isso. E daí eu achei ciência da computação. Acabei passando no vestibular, vim para Criciúma, fui para Lages primeiro, fiquei um semestre lá, daí depois voltei, vim para Criciúma, e nisso eu comecei a conhecer software, né? Lógica de programação. Eu achava muito massa, assim, resolver um problema logicamente, sabe? Pensar em como solucionar aquele problema. E daí eu fui me apaixonando, né? Uma pessoa pouco. Eu tive pouco contato, nunca tinha feito curso, né? Como eu falei, curso técnico e tal. Então eu tava meio preocupada em como é que eu ia trabalhar com isso, sabe? Aí meus pais também não entendiam muito bem. E daí eu comecei, daí, tipo, eu tive a oportunidade de entrar na empresa, primeira empresa que eu trabalhei, né? Na Beta Sistemas, e aprender tudo o que era necessário para isso. Como na faculdade eu estava mais engajada assim com programação, porque eu gostava bastante de linguagem de programação, como eu citei, lógica, eu pedi para começar como programadora, e daí eu tive a oportunidade de ser assistente de desenvolvimento. Eu não sabia o que era um banco de dados, nem para que servia, né? Não sabia qual era o negócio da empresa. Eu não sabia como é que eu ia programar de fato, porque eu fazia o quê? Sisteminha ali em C, né? Calculadora em C, C++. Então, tipo, eu queria aprender, assim. E daí eu fui com a cara e com a coragem e aprendi bastante. Legal. Bom, conheço um pouco do teu histórico também.
e sei dos desafios que porque muito se parece também com a minha história, né? Eu estudei em escola pública minha vida toda, a única escola que foi paga, a minha primeira escola paga foi a faculdade, né? E a gente também conhece um pouquinho dos desafios que é chegar até essa primeira vaga, né? E o quanto que a gente realmente tem que acabar estudando. Como que foi para ti iniciar a carreira em si, assim, conseguir o teu primeiro emprego? Tu já comentou algumas coisas, começou a faculdade em um lugar, teve que migrar. Essa migração foi por conta das oportunidades profissionais? Ou tu já tinha intenção de, quando começou a faculdade, vir para Criciúma? Como é que foi esse teu início de carreira? Então, eu fiz vestibular para Criciúma. Engraçado até que eu fiz vestibular também para jornalismo, mas eu passei nos dois e daí eu consegui uma bolsa em Lages, que daí eu não precisava, eu pagava 50% da mensalidade e não precisava de vestibular, consegui pelo histórico escolar. Aí eu fui para Lages por isso, só que lá era mais complicado, assim, de viver, né? E eu nunca tinha saído de casa, né, ficado longe dos meus pais, então foi um desafio maior e por vários motivos, né, financeiros também, apesar de 50%, eu tive que voltar. Daí eu voltei um tempo, fiquei em Bom Jardim, uns 6 meses, e daí em 2009 eu consegui novamente tentar o processo pelo histórico escolar, como eu já tinha passado no vestibular, e consegui ingressar na ciência da computação. Só que daí eu tinha que pagar o valor integral, né? E daí eu queria algum emprego para que eu pudesse ajudar os meus pais. Eu queria algo na área, ou que não fosse na área, mas se fosse na área, melhor. Então eu consegui uma entrevista ali na Beta, e eu falei justamente para eles que se fosse preciso, mesmo eu precisando de um emprego, eu preferia trabalhar de graça. O que eles quisessem me pagar, eles podiam me pagar. Porque assim eu conseguia colocar já em prática e aprender, né? Porque eu sou um tipo de pessoa que eu aprendo muito melhor fazendo. Assim, eu não. Se eu estou estudando conteúdos aleatórios que eu não estou aplicando, eu dificilmente absorvo alguma coisa. Eu consigo absorver se eu estou ali fazendo, né? Estourando erro, tentando, não dá certo aqui, dá certo ali. Entende como é que funciona e faz. Então eu foi assim que eu consegui entrar na Beta. Daí fiz o processo seletivo com algumas pessoas e fui alocada numa equipe que daí foi uma sorte, eu acho, sei lá, Deus, que permitiu com que eu trabalhasse com uma pessoa, né, que eu quero deixar citado o nome dela aqui, que é o Juliano Busanello, que ele teve a maior paciência do mundo comigo. Quando eu entrei, como eu citei anteriormente, foi bem desafiador, porque eu não sabia o que eu poderia esperar daquilo, né? Eu não sabia o que viria pela frente. Então, já entrei de cara com um monte de ferramenta que eles utilizavam. O que é isso, sabe? Tipo, o que é Sybase, que na época era Sybase, Power Builder, o que é contabilidade, que sistema que faz isso. Então, tipo, eu não tinha noção nenhuma. Então, ele começou com coisas bem simples, tá? Hoje eu fico pensando assim, nossa, eu achava aquilo uma coisa mais difícil do mundo. Ele dava um select para fazer. Tu tem que fazer um select que traga tantos funcionários com inicial de tal nome, que tenha nascido em tal ano, e daí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, sabe? Tipo, aí eu ia tentando, estudando. Naquela época também não tinha internet assim como tem hoje, né? Não tinha acesso à internet. Era tudo ali as apostilas de SQL, as apostilas de Power Builder ali, tu tinha que folhear e às vezes não achava. Tinha as docs, né? O Power Builder, uma parte boa é que ele tinha um bom help, então tu conseguia testar bem. Mas era ali na cara, na tentativa. Hoje não, hoje é muito mais, né, fácil em algumas situações. Mas eu fui indo, sabe? Daí com isso aprendi SQL, já fui fazendo relatório, depois já fui fazendo as telinhas e fui evoluindo e sempre persistindo muito, porque motivos para desistir, inclusive por eu ser mulher, eu sempre tive, porque sem, ela faz o quê? Né? Não desmerecendo, pelo amor de Deus, não desmerecendo os outros cargos que são ocupados por outras pessoas, mas dificilmente mulheres programam, por uma afinidade, assim, né? Poucas têm afinidade com programação. Então, por enquanto vamos vencer essa barreira aí, né? Nós vamos falar sobre isso hoje ainda. Depois, então, daí tinha vários motivos, assim, para mim, né, não continuar, mas eu sempre fui persistente e eu gostava do que eu fazia, então, basicamente é isso, assim.
foi bem desafiador, né? Se for falar, bem desafiador, exigiu muita persistência. Isso. Bom, acredito que até hoje a persistência é um ponto forte teu, né? Afinal de contas, não é por nada que tu chegou na carreira de arquiteta. Bom, vamos lá. Tu falou que tipo, quando começou não tinha muito acesso à internet e tal. Cara, mais um ponto também que a gente tem bastante em comum. Eu mais ainda, né? Eu não queria dizer nada, né? Eu sou novinha. Eu mal tinha acesso a um computador. Tipo, eu lembro que o meu primeiro computador, quando eu comprei mesmo para ter em casa, que a gente até podia ter, mas mais no local onde a gente trabalhava, no local onde a gente ia estudar. Quando eu comprei meu primeiro computador, eu troquei pelo Fusca que eu tinha comprado, com todo o dinheiro que eu juntei. Quando eu completei 18 anos, fui lá e comprei um Fusca, né? Primeiro erro da minha vida. Mas tudo bem. Depois disso, eu fui lá e troquei o Fusca num computador, né? Baita erro também, mas tudo bem. Não, né? Isso foi uma coisa boa, foi um investimento. Isso aí. E lembro que realmente era bem como tu falou, era na base da apostila, na base de livros. A gente acaba sendo o ratinho de biblioteca, né? Porque daí a gente quer aprender coisas diferentes, quer aprender coisas novas. E hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade de estar em biblioteca, de estar procurando livros, porque tem muita coisa disponível na internet. Como que tu vê hoje, então, o início dessas pessoas, né? Que hoje a gente tem tantos cursos técnicos, tem cursos livres, inclusive, né? Que coisa que a gente também não tinha. Outro fazia faculdade, outro não aprendia nada, porque era na base do Go Horse, né? Quando está trabalhando mesmo. Mas hoje a gente tem cursos livres, a gente tem cursos técnicos, a gente tem diversos cursos na área aí para a galera que quer começar. Como é que tu vê esse panorama hoje? Tá mais fácil entrar na área hoje? O que tu tens para falar sobre isso? Então, tipo assim, em geral, falando no geral, eu acho que é mais fácil pelo acesso que a gente tem, né? Tudo que tu falou, cursos, então, qualquer coisa diferente, né? Tu comentou que a gente quer fazer alguma coisa diferente, tinha que sair catando. Então, hoje, quer fazer uma coisinha diferente, tem ali um exemplo na internet, né? Hoje a faculdade, ela também passa bastante trabalho para se atualizar perante a tecnologia, a evolução da tecnologia, né? Porque muitas ferramentas novas, então vai mudando muita coisa. Mas tem curso gratuito, tem, né, a própria LabTrack que orienta bastante a gente. O único ponto negativo que eu vejo em relação ao que era antes com o que é agora é que é a questão de tu conseguir saber o que realmente é a melhor forma de tu utilizar. Hoje em dia o conteúdo aí é jogado à revelia nas redes sociais, né, na internet, e daí, tipo, nem sempre aquilo que tu tá pegando é a melhor forma de tu fazer, e na minha época, na tua época, melhor ainda, o que estava no livro era uma forma que era testada, que era a forma, vamos dizer assim, mais correta para fazer. Hoje não, hoje as pessoas vão lá, elas desenvolvem lá, tá, esse código funcionou, cola aqui, vai, e assim vai a vida, e às vezes não entendem diretamente realmente como é que funciona aquilo, né? Botou o código ali, funcionou, é um bom programador, tá entregando, né? Tá entregando e não entende o conceito, assim. Então, é importante direcionar o aprendizado a cursos que sejam confiáveis, né? A própria faculdade, cursos de empresas que tu sabe que são ministrados por profissionais que realmente entendem, né? Plataformas sejam gratuitas, mas que tu sabe que são bem avaliados, para não sair, né, na internet só olhando Stack Overflow ali, a primeira programação que tem de 10 anos atrás e coloca no código e usa. Eu acho que hoje é mais fácil o acesso ao conteúdo, porém tem um problema da questão da filtragem do conteúdo, para tu conseguir entender o que é melhor ou não. Legal. Tu comentou uma coisa bem importante, né? Uma programação de 10 anos atrás. A gente sabe que a tecnologia muda todo dia, né? E a programação de 10 anos atrás, por mais que ela até fosse boa há 10 anos atrás, hoje em dia ela pode estar completamente defasada, né? Como é que tu vê essa parte desse conteúdo, então, que está tão disponível hoje em dia na internet, e as pessoas daqui a pouco podem estar aprendendo algo errado? Tem o exemplo do PHP, né? Se a gente for, não sei se temos algum programador PHP nos assistindo, mas se nós vamos pegar o PHP de 5 anos atrás e pegar o PHP de hoje, né? É aquela história, de 5 anos atrás ele era até criticado se realmente era uma linguagem,
né? Hoje em dia já dá para dizer que ele tem até orientação a objetos, que já é um sucesso aí para o PHP. Como é que tu enxerga esse panorama, então, de tanta coisa disponível e se realmente aquilo ali está certo, não está certo? Então, eu enxergo isso como algo negativo. Eu acredito que até para tu conseguir organizar o que tu tem que aprender é difícil. Porque, por exemplo, antes tu ia pegar um livro, eu quero aprender PHP. Daí tu ia lá, aprendi sobre PHP. Hoje tu vai aprender PHP, lá tem um conceito, daí tu entra no link, tem outro conceito, daí tu entra no link, tem outro conceito, quando tu vê, tu se desviou do foco. Então tem que tomar muito cuidado na questão do foco do que tu está aprendendo e procurar coisas confiáveis para te pesquisar, né? Procurar fazer cursos. E tu acredita que ter uma referência, alguém que está mais antenado, ligado ao mercado, que possa te orientar aquilo que realmente é bom e não é importante? Sim, eu acho extremamente importante. Eu sempre procuro conversar com pessoas mais experientes do que eu. Inclusive, tem alguns colegas, né? Até tu já fez isso várias vezes. Orientou sites, blogs. É interessante também olhar o que empresas grandes estão utilizando como tecnologia. Sabe, tipo, tu olha uma Netflix, o que ela usa, como é que é a engenharia dela, quais linguagens que ela usa, quais tecnologias. Porque outra coisa difícil, além de a gente ter muito conteúdo disponível na internet, né? No nosso tempo, mais lá para trás, digamos assim, que eu não vou falar, né? Muitos anos atrás. Até a quantidade de tecnologias demorava mais para mudar, né? A mudança ela era mais demorada. Hoje é tudo muito rápido, está desenvolvendo no framework, mal conseguiu ter uma fluência nele, já tem que pegar outro, e tem muitos hippies, né? Então, vou usar o que está na moda, e daí não vai de fato ver o que realmente mais se aplica àquela tua necessidade, assim. Então, é bem difícil acompanhar. Então, eu sempre procuro seguir conselhos dos meus colegas e acompanhar sites e matérias e artigos que orientam isso de pessoas e empresas mais confiáveis, assim, que já tem, né, uma maturidade maior. Legal. Bom, lembrando que o Tracker Talks também é um programa interativo, então nós temos algumas pessoas aí nos assistindo. Fiquem à vontade para perguntar coisas, tanto para mim quanto para a Bruna, tá? O Ian já deu aqui um oi para a gente, dizendo aí, Bruno e Johnny. Obrigado, Ian, está sempre nos acompanhando. Não sei se é obrigado, mas, né? Mas eu acho que... Eu espero que não. É porque ele gosta. O Lucionei também está acompanhando a gente aí, colocou uma mensagem, até vou colocar a mensagem dele aqui, olha só que legal. Minha esposa é engenheira química e programou em Pascal. Realmente Nossa. A gente vê né, uma linguagem relativamente antiga, né? Mas a gente vê essa mudança, né? De não só as pessoas que são ligadas à área de tecnologia, mas as pessoas, no geral, que são daqui a pouco engenheiros em outras áreas, que são arquitetos, que são administradores, contadores, também estão vindo para o mundo da programação, seja para customizar uma ferramenta, seja para gerar um novo relatório, colocar uma configuração que você precisa fazer, que necessita de uma linguagem específica. Eu sei que lá tu trabalha na Beta, trabalha na parte do P&D lá na Beta. A Beta tem muita ferramenta em que é permitido fazer personalizações através de script, né? Tu acha que essa exigência do campo da programação, dessa parte de lógica, está realmente saindo da nossa mão, está realmente saindo do campo tecnologia e invadindo outros campos? Eu acredito que tem uma grande necessidade disso, então, né, acaba com que muitas pessoas têm se interessado. Eu, particularmente, levanto sempre a bandeira de que todo mundo tinha que aprender a programar, todo mundo tem que ter noção até para desenvolver outras habilidades, sabe? Tipo, na lógica de programação, na matemática, né, na aprendizagem das crianças. E hoje em dia tem muito isso. Tem Startup Weekend que ajuda bastante quando a pessoa tem uma necessidade ou quando a pessoa quer abrir uma empresa. Eu percebo que sempre que eu vou em algum consultório ou em algum lugar que eles perguntam qual é a minha profissão e eu falo, as pessoas sempre falam, eu tenho um sistema que eu tenho vontade de fazer assim, tenho vontade de fazer assado.
vocês fazem esse tipo de coisa, a empresa que tu trabalha faz esse tipo de coisa, então realmente tem um interesse, né? Eu sempre comento que agora tem a revolução tecnológica, então nada mais justo do que as pessoas se interessarem por tecnologia. Eu acho isso muito válido. Porém, como eu citei antes, né, a gama de coisas que a gente tem que estudar, não dá para um profissional atacar tudo. Eu acredito que tem mercado, né, para isso. Quanto mais pessoas se envolverem com tecnologia, mais benéfico é. Só um parênteses que antes que eu esqueça, que eu deveria ter comentado antes, que o Lucianei falou da esposa dele ter programado em Pascal. Esses dias eu achei um livro dessa grossura, assim, de Pascal do meu primeiro semestre da faculdade. E eu olhei assim, nossa, como as coisas foram rápido, quantas linguagens eu já aprendi, quantas coisas já mudaram, quantos conceitos, né, já mudaram. Mas retomando ao assunto da quantidade de procura pela tecnologia, hoje o nosso mercado de trabalho está bem, tipo assim, tem muita procura, né? Tem muitas vagas faltantes que não foram preenchidas, e muitas vagas, assim, são mais senioridade, assim, são mais difíceis de preencher. Então, eu acho extremamente positivo, né, ir para essa área, e pelo menos ter um pouco de noção. Para mim, programação tinha que ser ensinado nas escolas, assim como é ensinado inglês, sabe? É algo que, tipo, as pessoas já têm que vir dali, né? Tem países bem desenvolvidos que já estão fazendo isso. E eu só vejo como algo positivo, assim, eu não vejo nada negativo nesse sentido. Legal, Bruno. Bom, Bruno, hoje tu tá vamos dizer assim, num cargo que em muitas empresas isso é considerado um destaque, que é a profissão de arquiteto de software. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre o que é ser um arquiteto de software e o que realmente tu faz no teu dia a dia hoje. Então, se tu for pesquisar sobre arquitetura de software, né, um arquiteto de software, ele tem um conhecimento, primeiramente, conhecimento técnico bem avançado. Ele é responsável, vamos considerar um processo de desenvolvimento, por exemplo, um processo de desenvolvimento web, né? Tu tem a necessidade do teu cliente, o cliente quer que seja desenvolvido, que esteja disponível no site, esteja disponível mobile, esteja disponível desktop, que ele esteja 100% disponível, que ele tenha uma certa segurança dependendo do negócio. Então, ele vai conversar com o analista de negócio, e é interessante, quando forem montar e prototipar a solução, ter em contato com o arquiteto de sistemas, porque ele vai analisar quais são as melhores tecnologias para serem utilizadas para o desenvolvimento desse software. Como eu citei antes, tem vários frameworks, né? Tem várias ferramentas, tem várias linguagens de programação. Então, tem várias plataformas cloud, né? No caso do exemplo que eu dei de programação web. Então, é interessante a gente ter esse skill para conseguir identificar o que melhor se aplica. Um arquiteto, ele também se preocupa com os custos, né? Os custos que a tua aplicação vai ter para rodar, porque tem várias plataformas e o custo é algo hoje em dia bem, bem importante, né? Custo versus disponibilidade. Então, o arquiteto ele tem que ter um pouquinho de conhecimento de DevOps, né? Se não tiver muito, é muito importante. Tem que entender as tecnologias, compreender a necessidade do cliente, fazer esse elo, assim, como um todo, né? Hoje, no que eu trabalho, né? Eu considerando o setor que eu trabalho e outro setor que tem na empresa, né? Tem a parte de fábrica de software e tem o setor de pesquisa e desenvolvimento. No meu setor, eu vejo que o pessoal faz todas essas coisas que eu falei, assim, e bota a mão na massa, assim, tipo, programa mesmo, né? Porque eu acredito que dificilmente o programador se livra de programar, né? Tu vai crescendo, vai criando maturidade, vai criando conhecimento, se tu gosta de programar. Vira gestor e continua programando, né? Vira e continua programando. Então, tem os níveis, né? Eu me considero uma arquiteta júnior, né? Eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar com isso. Então, eu vejo meus colegas, né? Tô falando assim, tipo, do que eu faço, mas também acompanhando eles, que tem situações, o nosso sistema tá rodando, mas ele tá gastando muito. Vamos conversar com o setor da infra, né? Jeff, se você está aí, ou depois se você vai ver, tchauzinho para você. Tem que conversar com o pessoal da infra, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso serviço, né? Deixar o nosso serviço com mais desempenho e menos custo. Então, tem
tem um monte de coisas que envolvem a arquitetura, né? Mas basicamente, assim, é isso. E eu vejo que na fábrica, né, só para continuar, que é a outra parte, eles também desenvolvem daí rotinas mais complexas, coisas que exigem mais conhecimento da ferramenta que está sendo utilizada para desenvolver, né, da linguagem de programação, enfim. Bacana. A gente, no caso do cenário que tu atua ali, que eu também tive a oportunidade de trabalhar dentro da Beta, né, eles têm esses dois ambientes, um ambiente mais destinado realmente a deixar, vamos dizer assim, a casa em ordem, vamos dizer assim, né, que cria rotinas mais comuns a todos os produtos, vamos dizer assim. Né? Tem os desenvolvimentos que eu esqueci de citar. E o produto que, na verdade, o principal objetivo dele é entender o cliente, entender a necessidade do cliente, transformar aquilo ali em código e poder tá trabalhando. Eu sei que tu já trabalhou na fábrica e sei que tu já trabalhou, hoje tu trabalha no P&D, na pesquisa e desenvolvimento. Qual a principal diferença que tu vê nessas duas frentes? Você está trabalhando diretamente com o produto e está trabalhando agora com a tecnologia que dá suporte ao produto. Quando tu está trabalhando com o produto, né, tem um cuidado e uma cobrança, eu vejo uma cobrança bem maior, porque tu tem um cliente específico, tu entende a necessidade dele, então tu é cobrado por aquilo diretamente, né? Então tem uma atenção, mas tu consegue acabar aprendendo mais sobre o negócio do sistema. É algo mais objetivo. Tu consegue aprender o negócio do sistema, tu consegue melhorar até a maneira como tu vai criar tuas soluções. No setor de pesquisa e desenvolvimento, além da gente tá fornecendo algumas ferramentas, a gente também testa novas tecnologias, né? Então, na empresa que eu trabalho hoje, funciona assim, a pesquisa e desenvolvimento é responsável por permitir que a fábrica pesquisa, né? Faça a pesquisa das tecnologias para permitir com que a fábrica possa utilizar. Porque, de novo, né, várias tecnologias, a gente tem que tomar muito cuidado com qual se aplica, né? Então, são feitos POCs, né, provas de conceito, para a gente poder aplicar. E aí, como tem muito desenvolvimento de frameworks, né, para auxiliar a fábrica, tem questões que daí pega por o outro lado da cobrança, é que algumas alterações que a gente faz impactam diversos sistemas. Então, tu vê que tem a fábrica, se ela libera algo, impacta vários clientes, né, pode dar indisponibilidade no sistema para vários clientes e dependendo do que a gente faz também, além de para aquela determinada fábrica, para aquele determinado negócio, a gente impacta outros negócios da empresa. Então, é um risco, né? E tem que ter bastante cuidado quando se trabalha com desenvolvimento de frameworks, assim. E eu vejo esses dois lados. Eu já trabalhei dos dois lados, e para mim os dois lados têm as suas particularidades, né? A parte boa e a parte ruim, mas não dá para dizer assim o que é mais fácil e o que é mais difícil. Eu não considero, sabe? Pela cobrança que a gente tem trabalhando lá na fábrica. Legal, bacana. Bruno, a minha próxima pergunta até tem muito a ver com essa pergunta que o Michels fez. O Michels perguntou, além da linguagem de programação, quais outras habilidades um programador precisa buscar? Primeiro, então, além da parte técnica, né, que a gente sabe que é muito importante, mas eu sei que tu vai comentar alguma coisa da parte técnica, mas além da parte técnica, quais outras habilidades que a gente realmente precisa ter para se considerar um bom programador? Eu vejo, primeiro ponto, que é que eu sempre considerei isso, é que um programador ele tem que gostar de resolver problemas, porque 80% da parte do tempo ele vai estar criando soluções para resolver problemas e os outros 20% corrigindo os próprios problemas que ele gera na solução que ele criou. Então, ele sustenta o emprego dele por um bom tempo, né? Por um bom tempo. Então, não existe software sem erro, então a gente sempre vai ter que estar dando manutenção. Mas tem que gostar de resolver problema, sabe? Tem que ser muito criativo, né? Tem que ser muito resiliente pela quantidade de tecnologias. Eu acredito que uma outra competência muito importante é ser autodidata, porque, claro, nós fizemos um curso, mas é algo muito subjetivo. Programação, tu tem uma orientação, né, do que tu pode utilizar para corrigir determinadas situações. Mas no dia a dia,
não tem uma regra certa para tudo, sabe? Tem até situações que eu já conversei com os meus colegas, em tal situação eu fiz assim, então tem uma situação parecida, eu vou fazer assim também, porque já deu certo na outra. Mas não, às vezes aquela mesma solução não se aplica a um outro problema. Então, tu tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre aprendendo coisas a mais, né? Um curso não vai te passar tudo, né? Depende muito do próprio programador. Tem que gostar de estudar. Além de ser autodidata, tem que gostar de fazer isso, porque senão tu vai acabar virando um profissional em certo momento da tua vida, e hoje em dia é cada vez mais rápido, tu vai virar um profissional que ele vai ficar defasado em pouquíssimo tempo, né? Ele não vai render aquilo que a empresa está pedindo, aquilo que a tua própria necessidade está pedindo. Então, eu acredito que são essas competências que eu sempre considerei, né? Tem que ser persistente, tem que gostar de mudanças, tem que conseguir, em algumas vezes, também trabalhar sob pressão, né? Porque dependendo do prazo de entrega, da necessidade do cliente, às vezes algum problema que tu tem que resolver rápido, sabe? Tipo, tu não pode ficar chorando, tu tem que sentar e tem que codificar e tem que corrigir, pronto. Então, tu tem que conseguir lidar com pessoas te pressionando, com pessoas te cobrando, com o fato, às vezes, do que tu carrega nas costas, porque tu está desenvolvendo algo para outra pessoa e aquilo, tu vai no supermercado e tu não consegue passar as tuas compras num caixa. Tô dando até um exemplo simples, mas imagina um sistema de bancário, alguma coisa, né? Tipo, nesse sentido que é grave mais. Então, o pessoal que não está conseguindo sacar os R$600 da caixa, né? Exatamente. Quanto que eles não estão xingando os programadores? Sim, já aconteceu comigo, assim, de eu chegar numa boca de caixa e a mulher reclamar dos caras do TI, assim, porque não tá funcionando, esse sistema nunca funciona. Então, tem que saber lidar com isso, sabe? Muitos programadores não gostam justamente de lidar com outras pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar no meu cantinho programando, eu vou, né, apesar de todas as coisas que eu sou envolvida. Mas tem pessoas que gostam muito menos, então tem que conversar em algumas situações, tu tem que ter interação com outras pessoas e saber o que tu tá impactando até para te conseguir fazer o teu trabalho de uma melhor forma. Às vezes a gente fica na nossa caixinha ali trabalhando e esquece que tem muitas coisas que estão dependendo do nosso trabalho, e que o nosso trabalho tem que ser feito da melhor maneira possível, porque impacta outras pessoas, sabe? Legal, bacana. E quais dessas competências que tu citou, então, que tu acha que foram mais relevantes nessa tua jornada, que tu começou lá como assistente de programação e hoje está como uma arquiteta de software? Eu sempre fui inconformada, assim, uma pessoa de ficar muito tempo estagnada e acomodar com as coisas. Eu acho que isso também é uma competência importante. E uma vez, né, eu li um livro, eu gostava de programar, gostava do que eu estava fazendo, mas uma vez eu li um livro sobre evolução na carreira, assim, um bom desenvolvedor, o papel de um bom desenvolvedor. E uma coisa me chamou a atenção que eu levo para o resto da minha vida, eu sempre falo para as pessoas, né? Tem aquele ditado que fala que você tem que ser a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, isso é bom para qualquer área da nossa vida, né? É importante a gente estar rodeada de pessoas que agregam a nossa vida. Então, eu li aqui, essa parte do livro dizia que você tinha que ser o pior. Quando eu li aquilo ali, eu fiquei pensando, nossa, como assim eu vou ser o pior, né? Eu quero ser a melhor, eu quero crescer, eu quero me destacar, eu não quero ficar sendo qualquer pessoa, eu quero auxiliar as pessoas, eu quero ter um legado, uma coisa boa. Mas ele complementou dizendo que você tinha que ser a pior, não como um pior profissional, mas sim porque você deveria estar rodeada de pessoas melhores que você. Então, eu sempre almejei ali na empresa que eu trabalho a estar trabalhando num setor que eu admirava algumas pessoas. Sim, que eu admirava as pessoas. Eu via que são pessoas que têm uma gama de conhecimento muito grande, né? A equipe que eu estava e o setor que eu estava tinha profissionais bons, tenho colegas muito bons, mas para aquilo que eu estava almejando para a minha vida, para o conhecimento técnico que eu queria ter, como eu tinha me interessado muito pela arquitetura de software, pela essa parte de desenvolver frameworks para todo mundo poder utilizar, algo mais hardware, mais hard, quer dizer, entender melhor ali como funciona por trás, né, por baixo dos panos, porque como eu citei lá no início, eu sempre quis saber como as coisas funcionam. Então, eu nunca gostei de uma pessoa vir me dizer assim, faz desse jeito que tem que ser feito assim. Não, por que tem que ser feito assim? Como que isso funciona? Né? Às vezes, no dia a dia, a gente não tem tempo para parar para ver como as coisas funcionam, a gente tem que fazer e pronto. Mas quando tu tem essa oportunidade, é bom tu ir atrás e entender, né? Porque isso vai te ajudar em alguns outros problemas futuros que tu possa ter na frente. Mas o que aconteceu?
eu me interessei, né? Isso me chamou muita atenção. Eu comecei a perceber quais são as pessoas que eu admirava e aonde que eu gostaria de estar. Então, de novo, mesmo que na época eu era uma programadora 2, mesmo que eu fosse contratada no mesmo cargo, mesmo que o meu cargo ele fosse diminuído, ainda assim eu adoraria estar trabalhando naquele setor que eu tinha uma admiração. Aí eu resolvi me candidatar para um processo seletivo sabendo que eu não preenchia todas as habilidades técnicas necessárias, né? Mas eu sabia que se eu tivesse persistência, que se eu pegasse, baixasse a minha cabeça e fosse atrás, estudasse e tentasse, né? E se eu não sei, perguntar para alguém, se eu fazer um curso, alguma coisa nesse sentido, eu ia conseguir. Então, eu me candidatei para essa vaga na primeira oportunidade. Antes de eles me chamarem, eu desisti, porque eu pensei, não, Bruna, teve um momento de relapso ali que eu pensei, não, Bruna, você não vai, né, pelo amor de Deus, olha só o que você está fazendo, você está querendo ser uma arquiteta, para, tu tem que, né, fazer muita coisa ainda para conseguir chegar lá. E desisti. Aí eu parei para pensar, né, até a pessoa que me contratou veio me perguntar por que eu tinha desistido. Aí eu pensei, não, vou tentar de novo. Tentei, me candidatei e fui chamada. Na entrevista, eu falei, olha, algumas competências técnicas tu pode me perguntar, algumas tecnologias tu pode me perguntar, eu não vou saber te responder, mas pode ter certeza que se eu sair daqui, eu vou lá, eu vou pesquisar, eu vou ver como é que funciona e eu vou aprender e eu vou fazer. Então, é essa persistência que a gente tem que ter no dia a dia, né? E que eu acho que eu admiro muito isso. Eu falei até, inclusive, de eu querer estar perto entre as pessoas, os melhores, não me importando com isso, porque tu acaba vendo assim, gente, eu peço muito pro meu chefe para me participar de reuniões que eles tenham tomada de decisões, mesmo que eu fique lá quietinha no canto sem falar nada. Por quê? Porque eles estão com um problema, eles estão discutindo como solucionar, e com isso eu tô ali naquele meio, eu tô conseguindo ver como é que eles pensam, né, quais atitudes deles, o que eles pesquisam, o que eles consideram, e assim eu consigo aprender e trazer isso para minha vida. Então, eu acredito que essa questão da média das 5 pessoas, de tu estar rodeada de pessoas interessantes, é importante por qualquer situação da nossa vida, né? E essas competências de ter persistência, às vezes ter muita coragem de arriscar, mesmo que tu não saiba que tu não consiga, mas que tu sabe que tu vai se dedicar para conseguir, tu tenta, sabe? Vai, né? Seja empreendedor também nesse sentido, né? Arriscar um pouco. Uhum. Legal. Bruna, nós temos mais uma pergunta aqui no chat, uma pergunta do Ian. Ultimamente vejo que bons profissionais de desenvolvimento estão sendo buscados por empresas de fora. Na sua opinião, como as empresas da região estão lidando com isso? Difícil essa pergunta, hein? Bem difícil, assim. Profissionais bons, né? Como eu citei antes, são bem difíceis de serem encontrados. Tem muitas vagas sêniores que também são difíceis de serem preenchidas. Então, eu percebo que as empresas, ultimamente, o que eu tenho, né, acompanhado, tá, as empresas têm valorizado e acompanhado essas situações, assim. Tem feito um programa de benefícios, tem conversado com os funcionários para conseguir reter esses colaboradores para que eles não se sintam atraídos por outras vagas, né? Por outras cidades. Eu até, há um tempo atrás, eu percebia bastante o pessoal comentando que aqui na região de Criciúma não tinha nada, sempre querendo ir para Floripa, querendo ir para São Paulo, e agora, porque não tinha cursos, era uma coisa mais difícil, né, cada um no seu mundinho, e agora eu tenho percebido um movimento bem grande, assim, né, o Johnny sempre levantou essa bandeira também, eu sempre achei muito interessante, porque Criciúma tem várias empresas de tecnologia, tem empresas de tecnologia boas, né, que tu não precisa sair para outras empresas para isso, né, tem condições também de tu estar trabalhando na empresa que tu tá e, né, extra horário, tu conseguir fazer coisas que sejam atrativas. Uma coisa que eu vejo bastante nos profissionais de tecnologia hoje em dia é eles se interessarem por tecnologias novas, né, poderem ter oportunidade de estar trabalhando com tecnologias novas, e isso as empresas têm que elas têm que estarem de olho nisso para dar oportunidade para o profissional, né, para ele poder estar envolvido nesses projetos. Então, eu tenho visto um movimento, né, positivo, assim, das empresas aqui da região. Eu acredito que elas estão lidando bem, porém, eu acho que elas podiam se envolver mais com a comunidade, sabe?
Eu acho que teria que ter uma ligação mais forte das comunidades aqui de Criciúma com as empresas da região para reterem esses profissionais e até atraírem profissionais de outras cidades. Legal, legal, Bruna. A gente tem atuado bastante, né, bem forte realmente nessa parte de fomento de comunidades. Nós, que eu digo, nós da LabTrack, e é uma bandeira que eu sempre levantei muito, porque o pessoal fala que porque Joinville é que é bom, porque Florianópolis é que é bom, porque Blumenau é que é bom, porque Curitiba é que é bom. Assim, não, bom é onde você está e você faz a diferença, né? Então, se você realmente quer uma comunidade, daqui a pouco, levanta a bandeira, vai lá, atua. E eu digo que uma comunidade ela não precisa ter 100 pessoas, ela pode ter 2 pessoas. Isso é uma comunidade. Se essas 2 pessoas realmente forem fortes, conseguirem, daqui a pouco, gerar conhecimento, gerar benefícios para a sociedade como um todo, né? Porque os 2 podem estar envolvidos em diversos cargos ali, e como tu falou, tá atuando na empresa, mas ao mesmo tempo tá buscando tecnologia fora para conseguir agregar tecnologia para a empresa, porque quando uma empresa realmente precisa, já passou o time dela. Então ela acaba contratando, trazendo muita gente de fora também. E muito importante isso que tu falou, das empresas estarem mais envolvidas com as comunidades, para realmente estarem mais atentas até às tecnologias novas, assim como também estarem envolvidas com aquilo que a gente às vezes gosta de fazer, né? É simplesmente um trabalho voluntário, que a gente está se dispondo, está ali participando, pelo simples gosto de passar o conhecimento adiante. Eu sei que tu é envolvida com bastante comunidade, né? É um sentimento de repente, de necessidade tua. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho como é que foi essa tua inserção com relação às comunidades, como que começou o papel da Bruna envolvida com as comunidades, e falasse um pouquinho também desse trabalho lá dentro das comunidades, como é que tá ajudando na organização de uma comunidade. Não precisa citar nenhuma no momento, mas se quiser fica à vontade também, tá? Mas como que é o papel... Deu uma travada aqui para mim. Como que é o papel, como começou, né, esse teu papel junto às comunidades, de levar o conhecimento, né, de proliferar o conhecimento através de comunidades, e como que está sendo essa experiência de estar organizando comunidades? Então, como começou, eu vinha trabalhando há muito tempo num cargo, e eu estava, apesar de gostar, assim, eu estava querendo coisas mais, aprender mais coisas, e sempre me chamou a atenção ir para outras cidades, né, então, inclusive, eu encontrei um curso de São Paulo, né, de uma iniciativa da Reprograma, que é para mulheres que querem trocar de áreas, assim, ingressarem na área de tecnologia. E daí eu participei como voluntária. E nisso teve uma comunidade na região que também sentiu essa necessidade. Eu lembro quando saiu o Criciúma Dev, de ter mais mulheres participando de eventos. Então, eles, né, deram ideia para a Carol, para juntar as meninas, para criar uma comunidade de mulheres na tecnologia. Então, foi aí que eu comecei a me envolver mais nessas coisas, né, porque eu sempre levanto a bandeira de ter mais mulheres, né, tipo, para a gente se sentir bem, assim, para qualquer pessoa, independente do gênero, fazer aquilo que gosta de fazer, sem se sentir acuado, sem se sentir constrangido em determinados ambientes. Então, eu queria levantar essa bandeira, assim. E uma coisa que eu sempre gostei foi de compartilhar conhecimento. Eu acredito que quando a gente está ensinando outra pessoa, compartilhando conhecimento, a gente sempre aprende bastante com isso, assim, e ajuda a outra pessoa. Então, tem a possibilidade, eu ainda não consegui, né, como organização da comunidade das meninas ali, a realizar os planos que eu tenho de capacitação, mas eu consegui várias pessoas engajadas com isso. Então, a ideia é passar conhecimento para outras pessoas, né? Então, e fomentar e movimentar a região. Como a comunidade já tinha sido iniciada e ela estava lá com pouco movimento e tal, foi tentado várias vezes, assim, juntar o pessoal, mas não tinha uma grande representatividade. Então, foi ano passado que a gente conseguiu fazer um evento, e esse ano voltou a estar parado por não ter apoio. Enquanto estava comentando ali, era outra coisa que eu ia te falar, essas pessoas, elas querem muito ir para outra cidade, elas reclamam que não tem
coisas aqui na região que não tem apoio, mas está cheio de apoio, sabe? E se você não tem um apoio, você se torna um apoio, você começa a participar de eventos, você acredita e dá credibilidade para os profissionais da região que também são bons, né? Vamos nas palestras, vamos nas talks, vamos apoiar as coisas e participar. Não adianta só a gente, às vezes também tem o trabalho das empresas de estarem lidando com isso, mas os próprios profissionais têm que olhar para onde eles estão, porque é o seguinte, tu tem que fazer o teu melhor trabalho em qualquer lugar que você esteja, sabe? Porque por mais que naquele momento isso não tenha sido reconhecido, pode ter certeza que lição e aprendizado tu tirou daquilo e alguém sempre vê, né? Tu vai conseguir levar isso à frente. Então o melhor trabalho tem que ser feito em qualquer lugar. Então, voltando às comunidades, eu comecei a participar da organização, tentei organizar alguns eventos, e hoje eu participo de organização de uma outra comunidade, tento ajudar outras comunidades a serem criadas, né, com as dificuldades que eu já passei, e o que mais falta, o que é mais difícil é engajamento, assim, eu vejo as pessoas terem engajadas e estarem interessadas nisso, assim. Essa é a minha visão geral nesse sentido, né, porque a comunidade em si, para mim, ela é totalmente importante, assim, na região, para poder crescimento profissional, crescimento pessoal, compartilhar conhecimento, ajudar outras pessoas, voluntariado, isso é muito importante. Legal. E o próprio networking, né? A gente conhece muita gente participando de comunidade, participando de eventos. Eu acho também fundamental esse papel das comunidades na nossa sociedade. Bom, Bruna, tu comentou algumas coisinhas aqui, né, da tua carreira, tu optou por fazer, foi computação, né? Foi. Tu optou por fazer computação, hoje a gente tem diversos cursos de graduação diferentes. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho esse teu rumo acadêmico, além da computação, que tipos de outros cursos que tu fez e o que eles te agregaram, te ajudaram a chegar na posição que estás hoje. E eu iniciei em ciência da computação, porém, né, como eu consegui emprego lá no início, não sabia nada, eu foquei muito no meu emprego e acabei largando, né, deixando em segundo plano a minha graduação. Muitas coisas para aprender, eu sempre procuro fazer cursos mais específicos. Hoje eu não sinto falta, né, não me impediu de nada, de crescimento nenhum, eu não ter ainda concluído a minha graduação. Ela não está em primeiro plano para mim, né? Eu tenho um interesse em fazer certificações em algumas outras áreas, alguns outros cursos, mas eu super recomendo para as pessoas que estão iniciando nessa área fazerem a graduação para poder ter um overview de vários conceitos que são importantes, que são utilizados no dia a dia, né? Outras coisas que eu sempre me envolvi em cursos, que até então eram oferecidos pela empresa que eu trabalho, né? Que hoje são ministrados também pelo Journal Lab Track. Então, foram essenciais, assim, de coisas que realmente eu utilizava no dia a dia. É muito importante fazer cursos de coisas que tu utiliza no dia a dia para tu ter um domínio maior, uma eficiência maior e um desempenho bem melhor, né? Outra coisa que é muito importante estar estudando, que eu não concluí também, né? Eu estudo nas horas vagas, é inglês, mas eu consigo me virar com o inglês que eu tenho, pelo menos para conseguir ler e acompanhar e ouvir os vídeos, porque os melhores materiais de frameworks novos, né, eles estão em inglês. Então, a programação, ela é em inglês, né? A maioria das ferramentas se programa em inglês. Então, é muito importante o curso de inglês, né? Eu sempre procurei aprender bem lógica de programação, porque eu sempre considerei que se tu tem um bom embasamento, se tu entende muito bem lógica de programação, fica fácil aprender outras linguagens. Fácil, né? Porque depende da linguagem, mas ela é muito mais fácil quando tu já sabe o que tu tem que fazer, então tu só vê os métodos, as funções, aquilo que tu vai... De que forma aquela linguagem funciona para atender o teu problema. E um overview das coisas que eu estudei foram isso, assim. E eu acredito que hoje em dia só a faculdade não te prepara, né, para o mercado. É importante tu estar fazendo outros cursos e estar se aperfeiçoando. Legal, Bruno. Bom, eu tive a oportunidade de finalizar minha graduação, fiz minha pós-graduação. O sentimento de que realmente falta muita coisa é sempre presente, indiferente do nível que você acaba fazendo. Foi muito gratificante eu ter feito a minha pós-graduação, porque
quando eu fiz minha pós-graduação, foi em tecnologias para desenvolvimento web, e a gente via como estava precária ainda as tecnologias que estavam chegando no mercado, coisas novas eu pude aprender com pessoas do mercado também que estavam atuando na pós-graduação, e aquilo foi um despertar realmente para que as coisas que realmente mais são relevantes são aquelas que ainda não deram tempo, maturidade para estar dentro do timing daqui a pouco de uma instituição de ensino, né? Que tem lá suas regras, a gente sabe que tem coisa. Mas muita coisa também pude aproveitar do meu curso, no sentido daquilo que tu comentou, né? Do despertar naquilo que a gente precisa, né, estudar, está indo mais a fundo, verificar com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de critério, esses critérios, esses nuances de fazer você pensar e repensar a sua vida, sempre foram muito importantes, vamos dizer assim, na minha carreira, né? E legal que tu tenha essa consciência também de que, por mais que tu não tenha concluído, mas que realmente é muito válido hoje a gente estar fazendo uma graduação, né? E acredito que no tempo para quem está iniciando, né? Tipo, e acredito que no tempo certo tu também vai estar voltando aí, está agregando muito aí com a tua graduação também. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, não sei se tem mais alguém aí que está nos assistindo, que tem mais alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui para fechar as minhas perguntas mais sérias, depois eu tenho mais umas perguntas, talvez umas coisinhas ali que eu queira te questionar, para ficar aqui registrado. Algumas que eu até já sei a resposta, mas só para deixar registrado aqui, tá? Mas eu gostaria que tu desse um depoimento sobre quais foram os teus maiores aprendizados com relação a toda essa tua jornada na tua carreira com desenvolvimento, envolvendo tudo, técnico, as iniciativas, né, fora da empresa, a tua experiência dentro da empresa. Então, quais foram os maiores aprendizados que tu pode estar listando aí pra gente? Se for tecnicamente falando, acho que a parte assim que mais criou disruptura na minha vida foi aprender programação web, né? Quando tenho várias empresas mudando para essa plataforma. Mas na minha vida, com tudo que eu já vivi, com todas as experiências, quando eu fui para uma outra empresa, o que eu mais aprendi é que sozinho tu não chega a lugar nenhum, sabe? Tu pode ser um melhor profissional, tu pode se dedicar, mas se tu não souber compartilhar, se tu não souber trabalhar em equipe, se tu não souber ajudar o teu amiguinho ali do lado, tu não vai longe, sabe? Tu não vai muito longe. Eu sempre considerei, e eu aprendi muito com isso, eu já falei para algumas pessoas o seguinte: tem muita competição no ambiente de trabalho, né? Tem muitas pessoas que em algumas situações você vai se deparar com pessoas que tentam puxar teu tapete, é um ambiente de trabalho normal, em qualquer profissão, assim. E eu sempre, inclusive até um tempo atrás, eu falei para uma colega minha que, olha, a pessoa, ela tá tentando te competir diretamente contigo, não tenta, assim, ser igual, né? Tu tem que ajudar, porque a gente nunca esquece de quem ajudou a gente no momento que a gente mais precisou. Como eu estou no início da live hoje, eu nunca esqueço do Juliano, tanto que ele me ajudou, né? Eu estava ali trabalhando, ele tinha as atribuições dele ali, e ainda entrou uma outra pessoa que não sabia nada que ele tinha que ensinar, né? Ele não foi pago a mais por isso, mas ele me ajudou, ele me ensinou, e muita coisa que eu tenho hoje eu devo a ele, porque talvez ele não tivesse me dado essa oportunidade lá atrás, eu teria desistido antes, se eu tivesse encontrado alguma outra pessoa que não pensasse assim, né? Então, meu maior aprendizado foi esse, né? A compartilhar e entender que o próximo também precisa, né? Que o próximo também merece crescer, né? Tu tem que ter alegria que teus colegas estão crescendo, né? Que estão crescendo como um todo. Porque, mais uma vez, se você for pensar naquilo que te traz de benefício, teu maior benefício é que a pessoa não vai esquecer do quanto que tu ajudou ela, né? Assim como também não esquece quanto prejudicou. Então, a gente tem que
que esse é o meu maior, assim, acredito que esse é o meu maior aprendizado e eu também passo isso de lição para as pessoas, assim, eu acredito que seja uma coisa bem importante. Legal, bacana. Realmente esse espírito de equipe é fundamental. Eu posso dizer que no período que eu trabalhei lá na Beta também, esse espírito de equipe foi uma das coisas que mais me ajudou, porque, querendo ou não, por mais que você entenda de programação, entenda de arquitetura, cada empresa é um desafio novo, né? Cada empresa é um sistema novo, vem todo o negócio totalmente diferente, desafiador, e realmente é fundamental com que as pessoas que estão trabalhando contigo tenham esse pensamento, tenham esse movimento de realmente ajudar, pelo fato de, por mais que você, às vezes, tenha um conhecimento técnico, mas o conhecimento da própria empresa, né, do ambiente, do negócio, acaba realmente ficando defasado se você não tem esse espírito da equipe. Tem Né? até uma coisa para me complementar rapidinho, é que é o seguinte, né? Como muda muitas tecnologias, às vezes tem um profissional que ele está há muitos anos dentro da empresa, está trabalhando com uma determinada tecnologia, e que, né, muda, né? As coisas mudam e tal. Então, essa pessoa ela ainda está se habituando à nova tecnologia, ela está iniciando, e às vezes entra uma pessoa aí que já está há uns 2, 3 anos aprendendo, vai saber mais que aquela pessoa, e daí tu não pode esquecer aquilo que essa pessoa que está mais tempo na empresa já passou, né? Quantas vezes, quanto que ela já agregou, quanto que tu tem que ser solidário com aquela pessoa. Se eu não tivesse, por exemplo, né, agora que eu tentei mudar de cargo ali, eu tinha muito tempo de experiência com desenvolvimento desktop. Na minha carreira, a minha maior experiência é com desenvolvimento desktop. Se eu entrasse numa equipe que não me desse o suporte a isso, que não entendesse, né, que apesar de eu não conhecer algumas tecnologias, eu tenho lógica, entendo programação, entendo banco de dados, algumas coisas que hoje em dia até as pessoas esquecem de usar, por exemplo, vou dar um exemplo, uma view, às vezes as pessoas nem se atentam que uma view pode resolver um problema, né, porque isso tu aprende com o tempo, com os anos que tu tem de experiência, então a tua experiência, ela é importante, independente da tecnologia que tu está utilizando para desenvolver, né, então só queria complementar isso. Legal, bacana, ótimo, realmente isso é ótimo, né? A gente sabe conta, e essa parte que tu comentou realmente dos profissionais que já estão há mais tempo na empresa, né, por favor, se tem algum gestor nos observando, vamos dizer assim, o seu maior tesouro que você tem na sua empresa não é a sua carteira de clientes, porque a carteira de clientes a qualquer momento ela pode mudar. Um momento de pandemia como esse realmente pode daqui a pouco ter diversos contratos cancelados, mas se você tem uma equipe boa, se você tem pessoas boas trabalhando com você, realmente isso faz a diferença, porque o pessoal acaba abraçando a causa e dando a volta por cima. Se tiver que aprender uma tecnologia nova, se tiver que refazer o sistema do zero, essa galera realmente vai acabar fazendo isso, né? Acho que isso é um baita aprendizado, eu já vi isso acontecer diversas vezes, e realmente é um diferencial para nós profissionais, né? Quando a empresa realmente reconhece esse tipo de atitude dos profissionais. Legal. Bruna, infelizmente acabou o nosso tempo, eu queria fazer mais algumas perguntas. Falei demais. Não. É que realmente passa muito rápido, né? O nosso bate-papo aqui ele é para ser curtinho, para ser uma coisa mais pontual, realmente. A gente tem muito conteúdo realmente para compartilhar. Agradeço muito a tua presença, agradeço realmente você ter aceitado o convite para estar compartilhando aqui com a gente. Conheço um pouquinho da tua história, não foi toda que eu pude presenciar, mas um pouquinho da tua história eu conheci, pude estar presente nela, e foi muito gratificante, tá? Agradecer por estar compartilhando essa história com a gente, história tão bonita, que a gente sabe que ainda vai dar muitos outros frutos, né? Tem muita coisa ainda por vivenciar, a gente sempre, é uma coisa que eu gosto de dizer, uma coisa bacana da nossa profissão, é que todo dia é um aprendizado diferente, todo dia é uma coisinha a mais que a gente pode estar aprendendo, e por que não compartilhar, né? O pouco que a gente sabe,
é muito para alguém que não sabe nada. E isso também eu gosto de levar essa bandeira, porque indiferente do nível que você está, se você é um programador júnior, se você é um programador sênior, se você é um arquiteto júnior, se você é um arquiteto sênior, você sempre vai estar correndo atrás da máquina, porque sempre tem muita coisa surgindo, né? Enquanto nós estávamos aqui conversando, quantos frameworks JavaScript não foram criados nesse momento? Né? Então, não dá para a gente dizer que sabe tudo, a gente mal e sabe boa parte, gente. Não tem como dizer, não, eu sei tantos por cento da minha área, não, muito pelo contrário. A gente tem que cada vez dizer, cada vez mais eu sei menos, porque cada vez mais tecnologias são criadas, né? Então, gostaria de agradecer muito, tem sempre esse sentimento de estar sempre aprendendo bastante coisa, e se tu quiser dar um tchau para a galera aí, fica à vontade. Então, pessoal, estou muito feliz assim, de poder ter compartilhado um pouco da minha história com vocês, né? Com certeza eu esqueci de falar várias coisas, assim, várias competências de programador, várias tecnologias, vários cursos para estudar, mas, né, quem tiver interesse em conversar comigo, né, sou super aberta para trocar uma ideia, eu gosto de conversar, então a gente pode combinar um happy hour quando a pandemia passar, ou até uma live para a gente trocar uma ideia. Se alguém precisar de alguma ajuda em qualquer situação, pode conversar comigo, né, para trocar uma ideia, enfim, ou alguma coisa para estudar. Eu gosto, como eu citei, gosto de compartilhar, né, e eu agradeço ao Johnny pela oportunidade e por todos que tiveram um tempinho para me assistir, né, muito obrigada. Legal. E lembrando também que a Bruna, né, por ser mentora da LabTrack, também faz parte da comunidade LabTrack. Se você ainda não faz parte da comunidade LabTrack, por favor, vai estar no vídeo amanhã, a gente vai estar disponibilizando esse vídeo aqui gravado, e no vídeo gravado a gente coloca todos os links de acesso à comunidade LabTrack, tanto no LinkedIn, Facebook, Instagram, e a nossa comunidade de bate-papo, que hoje oficialmente ainda é pelo WhatsApp. A Bruna também faz parte do nosso grupo de comunidade. Se você tiver mais alguma pergunta para fazer para ela, fique à vontade, esteja, né, em contato com ela através lá do nosso grupo no WhatsApp. Lembrando também, o Tracker Talk é um programa que veio para ficar. Uma temática diferente, às vezes um pouquinho mais aberto, como foi que a gente trouxe hoje, às vezes um conteúdo um pouco mais técnico, porque não, a Bruna pode estar aqui de volta, trazendo um conteúdo um pouco mais técnico, uma ferramenta que ela usa, como já aconteceu também com outros mentores. A gente também está querendo trazer conteúdos voltados às comunidades como um todo, como um próximo encontro que a gente vai ter com o Igor Drude, falando um pouco dessa transformação digital forçada que a pandemia também vai tá proporcionando para a gente. Então, se você tem interesse em ouvir sobre esses e outros conteúdos que a gente vai trazer também, se inscreve aqui, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, habilita ali a sinetinha, e a gente vai estar entrando em contato com vocês aí através dos nossos canais para estar divulgando os próximos encontros da Tracker Talk. Beleza? No mais, só tenho a agradecer ao nosso público, tá? Obrigado, pessoal, que fez as perguntas. Ficamos aí à disposição para um próximo encontro e até o próximo Tracker Talk. Valeu, obrigado. Tchau.